E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos e lhes disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Então, tendo chamado os seus 12 discípulos mais chegados, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para trabalharem na seara. Ordenou-os, no sentido espiritual, como trabalhadores da seara. Por isso deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos e para expelir a eles, e ainda para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus deu-lhes esta autoridade. Está dada, não foi retirada, é vigente. Não foi apenas para eles. Posteriormente, Jesus estende essa autoridade a todos os que creem. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi também quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios ainda, nem entreis ainda em cidade de samaritanos, porque posteriormente Jesus os mandou para todos os lugares, especificamente para gentios e samaritanos, mas aqui ele diz um ainda. Mas, por enquanto, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, e à medida em que seguirdes andando, indo, pregai que está próximo o reino dos céus. Enquanto fordes, no caminho, no processo, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esses são os verbos do caminho. Enquanto estiverdes no caminho, à medida que seguirdes, pregai o reino, curai, ressuscitai, purificai, expeli, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, não fareis acumulação de riqueza. O reino de Deus não depende de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos guardados nos vossos bancos, nem de alforjes para o caminho, nem de resguardos e superproteções, nem das túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque apenas digno é o trabalhador do seu alimento. Vivam a simplicidade de cada dia de existência com o coração satisfeito. E em qualquer cidade ou povoado ou lugar em que entrardes, indagai quem naquele lugar é gente boa de Deus. E aí ficai até vos retirardes. Procurai relacionamentos
e habitação e um etos com gente da paz, aonde quer que vocês cheguem. E ao entrardes numa casa, saudai-a. E se com efeito a casa for de paz, que venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, não levai nada convosco, sacudi o pó dos vossos pés, não carreguem rejeições, porque em verdade eu vos digo, que esse tipo de rejeição, quando é consciente, não é apenas traumática, psicológica, mas quando é deliberada, traz sobre estas pessoas o juízo devido. Mas vocês não vão carregar o pó de nenhuma amargura. No dia do juízo, as coisas todas se tornarão o que as coisas são. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque eles vos entregarão para os juízos, para os tribunais, para as sinagogas, para as igrejas, para os sinédrios da religião. Isso tudo por minha causa. E sereis levados também à presença de governadores e de reis, em qualquer que seja o lugar ou a circunstância, ainda que a motivação de quem provocou tenha sido a opressão. Isto acontecerá, no entanto, para que vocês sirvam de testemunho a todo mundo. E quando vos entregarem, não vos preocupeis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, quando assim viveis, quando assim vos conduzis, quando assim entendeis. Nenhum de vós tem que se preocupar com o que dizer, porque o Espírito do vosso Pai, que está em vós, é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, por isso não se escandalize. E o pai boicotará e entregará seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os pais, até a morte. Portanto, não se choque. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não porque vocês são os representantes do meu nome, vestidos de malignidade e estelionato, mas porque vocês vivam a simplicidade do Evangelho. Essa simplicidade, vivida com amor e com pureza, não provoca unanimidade. No coração de muitos evoca ódio e rejeição. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, vão para outro. Quando vos perseguirem neste outro lugar, vão para outro lugar. Assim façam, nem parem em momento algum, porque a jornada de vocês só parará quando o Filho do Homem voltar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais a vocês que são apenas os domésticos. Portanto, não os temais, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao pé do ouvido, proclamai-o da varanda. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo, e este é um só, e é Senhor de vivos e de mortos. Não se vendem 2 pardais por uma merreca, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, se até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados,
Não temais, pois, a nada nem a ninguém. Vocês estão sob o olhar flagrante do vosso Pai que está nos céus. Saibam, bem mais valeis do que muitas aves, do que todas as aves. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, saiba, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E confessar-me diante dos homens não é fazer uma declaração com a boca. Confessar-me diante dos homens é viver o Evangelho com a vida. Não com palavras, mas com fruto digno da boa nova. Eu confessarei todo filho da boa nova. Eu dou amém a todo aquele que diz amém ao Evangelho. Mas aquele que me negar diante dos homens, sabendo a minha palavra, sabendo o que é existir e viver segundo o mandamento do meu amor, com toda a deliberação, todavia se esquivar do que compreendeu, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Dividir-se-ão por causa do meu nome, do Evangelho. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa, por causa do Evangelho. Quem ama seu pai, todavia, sua mãe, mais do que a mim, e quiser fazer barganha, negociando o significado do que compreendeu no Evangelho, que é tão radical que não dá para negociar nem com pai, nem com mãe, se negociar, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, mais do que o Evangelho, mais do que a prática de vida que de mim aprendeu, não é digno de mim. Se barganhar o sentido das coisas para relativizando aquilo que de mim aprendeu. E quem não toma a sua cruz, quem não entende o significado do caminho e do chamado, que é o de dar razão a mim todo dia, e não vem após mim, também não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem diz, consegui, conquistei, perdeu. Quem, todavia, é considerado um ente que desperdiça a vida pelo tanto que a doa, que a entrega, que a dá, esse, com certeza, achá-la-á para a vida eterna. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade eu vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Este é o Evangelho de Carreirinha. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dos discípulos primeiro. Quando João Batista ouviu, preso no cárcere, falar das obras do Cristo, mandou por seus discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir mesmo, ou ainda havemos de esperar um outro? E Jesus respondendo, disse aos que vieram indagar-lhe em nome de João Batista, o seu primo, preso no cárcere, encaminhado para a degola. Disse Jesus aos que lhe indagavam: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Dizei-lhe o que vedes. Os cegos veem,
ou não veem? Os coxos andam ou não andam? Os leprosos são purificados ou não estão sendo? Os surdos ouvem, os sentidos se abrem, mortos são ressuscitados em todas as perspectivas e dimensões. E aos pobres, aos desamparados, está sendo pregada a boa nova de que os mansos herdarão a terra, de que os que são simples e humildes de espírito são herdeiros do reino dos céus. E olhe, Isaías todo se cumpre nas profecias messiânicas, naquilo que eu faço. É isto que tendes que dizer a João Batista. E mais, digam também que bem-aventurado, inclusive, seja ele, se for o caso, é aquele que não achar em mim jamais qualquer motivo de escândalo. Ai daqueles que se escandalizam com a graça. Dizei isto a João. Ai daqueles que fecham os olhos para não verem, cegos veem, que tapam os ouvidos para não perceberem que surdos estão entendendo, que se paralisam, enciumados porque coxos andam, que se tornam maus, zangados porque leprosos são purificados, e que morrem de raiva porque desesperançados são ressuscitados e os necessitados são consolados. Ai daquele que não achar em mim um motivo de tropeço, porque eu faço tais coisas. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista, que saístes a ver no deserto, quando ele pregava lá. Um canicinho agitado, de um lado para o outro, pelo vento, pregando, inquieto, anunciando. Foi isto? Sim, que saístes a ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas vivem nos palácios reais. Mas para que saístes ao encontro de João? Para ver um profeta? Ah, eu vos digo que ele foi muito mais que um profeta. Ele é aquele acerca de quem está escrito. Ele é alguém acerca de quem a Escritura escreveu. Ele é mais que um profeta. Ele é um protagonista do reino, com significado maior do que vocês podem imaginar. Acerca dele está escrito: eis aí eu envio diante de ti, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Era a palavra do Pai ao Filho, ao Messias que se encarnaria. Em verdade vos digo, disse Jesus, entre os nascidos de mulher, até este dia, ninguém apareceu maior do que João Batista no seu caráter, na sua consciência, no seu vínculo com Deus. Todos, de Adão a João Batista, pode botar Moisés, pode botar Abraão, todos eram meninos, perto dessa consciência. Mas o menor no reino dos céus, nessa era de percepção de graça, aquele que tiver entendido o que eu vim trazer, o menor, o que menos compreendeu, mas se compreendeu algo do Evangelho, ainda e já é maior do que João na sua compreensão. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam
apoderam-se dele. Mas todos os profetas e a lei pararam em João. Todos os profetas e a lei só profetizaram até João. De João para frente, nada mais desta ordem prevalecerá. E se quereis reconhecer quem é João, ele mesmo é Elias, não como uma reencarnação, mas no sentido de que ele veio no espírito, no poder, na atitude profética, divisora de águas de Elias. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei eu de comparar esta geração aqui, que me ouve? Ela é semelhante a meninos chatos, mal-humorados, emburrados, sentados na praça, gritando uns para os outros, ao invés de brincarem gritando, brigando com aqueles que deveriam ser os seus companheiros, e eles resolvem implicar com eles. Gritando, nós tocamos flauta, mas vocês não quiseram dançar. E outro grupo diz, e nós entoamos lamentações, mas vocês não quiseram chorar com a gente. Isso tudo porque vocês são uns bobos, meninos idiotados eternamente, pois veio João Batista, que não comia carne, não bebia vinho, não saía com ninguém, vivia no deserto, e vocês diziam, tem demônio, é um endemoninhado. Aí vem o Filho do Homem, que come, bebe, se encontra com pessoas, não faz acepção de pessoas, e vocês olham para mim e dizem, eis aí um glutão, beberrão, amigo de publicanos e de pecadores. Mas em verdade eu vos digo, a sabedoria se explica pelo fruto que ela produz e virá no rosto de vocês. Passou então Jesus a increpar com um espírito carregado de força, de ira cortante, a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de se não terem arrependido ao verem tanta manifestação. E disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, daquele rei louco que parecia Satanás, o rei de Tiro, conforme disse o profeta Ezequiel, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se lá em Tiro e em Sidom, nos piores dias, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo eu vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para o rei de Tiro, aquele Lúcifer surtado de Isaías, do que para vós outros de Cafarnaum, Betsaida, vocês que ouvem o evangelho, veem a graça em operação e são cínicos de coração. O demônio de Tiro te julgará. O Lúcifer de Tiro te julgará. Se tivesse sido exposto ao que tu foste, teria se arrependido. E tu nunca te arrependes. E tu, Cafarnaum, o que tu pensas? Elevar-te-ás, porventura, até ao céu por conta própria? Porque ouvistes o que eu falei, vistes o que eu fiz? Não! Tu descerás para o inferno, justamente por isto. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti, Cafarnaum, se fizeram, tu permanecerias até o dia de hoje. Sodoma e Gomorra teriam permanecido até o dia de hoje. E tu que estás aqui
vendo tudo isto, ouvindo tudo isto, pensa que simplesmente saber disso te elevará até o céu? Eu te digo, cínica como ouves e fazes, tu descerás até o inferno, e Sodoma e Gomorra terá juízo menor do que o teu. E teria permanecido, tanto uma quanto outra. Sodoma estaria viva entre nós até o dia de hoje, se tivesse visto e ouvido o que tu vistes e ouvistes, dona Cafarnaum. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo, que ouves, vês, sabes e não assumes. Por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios, aos supostos entendidos, e as revelastes aos bem pequeninos e simples. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem eu, o Filho, quiser revelar. Porque aquele que vir a mim, verá o Pai, pois eu e o Pai somos um. Vinde a mim, portanto, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é o Evangelho. O meu jugo é a boa nova. E aprendei de mim, que é aprender a viver com liberdade santa no Evangelho. Porque eu sou manso e humilde de coração, meu ensino não esmaga, mas converte. E o resultado é que achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo, o meu ensino, a minha palavra, o Evangelho é suave, e os meus mandamentos não são penosos. O meu fardo é leve, leve, leve. Esta é a leitura do Novo Testamento. Em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, pelas plantações. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Fala dos religiosos, da ortodoxia, da moral religiosa, mineral, do trigal. E na realidade, tinha uma previsão na lei que mandava que os quadrantes de todos os lotes plantados ficassem disponíveis às esquinas, para que o pobre ou o faminto ali estendesse a mão e dali comesse. Mas eles vêm a Jesus e lhe dizem isto: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Porque nesse dia, de acordo com Mateus, ou com Deuteronômio 23, 25, não se deveria fazer nenhum tipo de trabalho. Eles não estavam fazendo nenhum trabalho. Eles estavam utilizando-se do sábado para comer. Porque a prioridade não é o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Fome, entenderam? Fome. Como ele entrou na casa de Deus com os seus companheiros e comeram os pães da proposição, os pães separados, os pães aos quais não era lícito alguém que não fosse o sacerdote no exercício comer dele. E lembrem-se que
Ele comeu e deu também aos que com ele estavam do pão que era exclusivamente servido aos sacerdotes? Ou não lestes ainda na lei, já que o negócio de vocês é lei, não lestes na lei, que a própria lei privilegia a misericórdia antes de qualquer outra coisa? Não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes, que são humanos como eu, como você, mas que trabalham no templo, têm permissão para passar o sábado todo violando o sábado, trabalhando, matando animais, fazendo atividade pesada no templo, trabalhando como estivadores de um ofício religioso? E tu fica assim, o que você está dizendo, irmão? Aqui, eu tenho que vos dizer, pedindo que vocês ouçam o que eu acabei de indagar. Aqui está quem é maior do que o templo, sou eu. Eu sou maior do que o templo. Se no templo eles trabalham e ficam sem culpa, mesmo contrariando a lei em dia de sábado, os meus discípulos estão sob mim. Eu sou maior do que este templo. Eu cubro toda a culpa. Mas se vós soubesses o que significa o que os profetas disseram e repetiram, em nome do Senhor, misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios, não teríeis matado, condenado, julgado e destruído a tantos inocentes como tendes feito até hoje. Porque saibam, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Jesus, partindo dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles então, com o intuito de acusarem a Jesus, perguntaram a Jesus: Jesus, hoje é sábado. O que tu achas? É lícito curar no sábado? Ao que Jesus lhes respondeu. Era o mesmo assunto de antes, era o mesmo assunto lá de fora. Entrou na sinagoga deles e eles continuaram com a mesma questão, com a mesma provocação. Ao que Jesus lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelhinha só, e num sábado esta ovelhinha cair numa cova, que não fará todo o esforço possível para retirá-la dali? E responda. Deixarão que ela morra gemendo de sexta para sábado e até a noite de sábado para vocês tirarem-na de lá? Ou não? Ora, quanto mais vale um homem arrebentado, sofrendo, do que uma ovelha? Logo eu respondo a vocês com essa categoria, com esse evangelho. É lícito fazer bem aos sábados ou em qualquer outro dia. Então disse ao homem, da mão ressequida, da mão mirrada, murcha, estende a tua mão. E ele estendeu, e ela ficou malva. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele em como é que lhe tirariam a vida. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram, e a todos, advertindo-lhes, porém, que não fizessem publicidade, em razão daquelas circunstâncias. Havia pessoas desejando e conspirando a morte dele. E ele anda nessa distância de todas as coisas. E também agia, e era assim, porque ele encarnasse de tudo que sobre ele e sobre o Messias se serve. Portanto, sendo assim, ele cumpria a profecia do profeta Isaías, que dizia: eis aqui o meu servo que eu escolhi, o meu amado, em quem a minha alma tem todo prazer.
eu farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará luz aos gentios, a todos os povos do mundo. Ele não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz gritando. Ele não esmagará a cana que já está quebrada, não. Nem apagará a lamparina fumegante, morrente, quase extinguindo-se. Ao contrário, a reacenderá. E será assim até que ele faça vencedora a compreensão da luz do Evangelho, e no seu nome esperarão milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de seres que vivem fora de Israel. Dizia Deus a eles. E diz Jesus aos fariseus. Mateus nos diz o que é acerca de Jesus foi dito, definido naquele momento, ou em momento posterior, quando eles mesmos compreenderam. Ora, então lhe trouxeram um endemoninhado cego e mudo, e ele os curou, passando o mudo a falar e o cego a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, é ele o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: que Messias! Ele não expele os demônios pela mão de Deus, ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. O Satanás mor é que opera nele. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: ouça, todo reino dividido contra si ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, é claro. É uma lógica básica. Se Satanás está dividido contra Satanás, e espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Que frisou-se, seu reino está destruído, então. Se Satanás não expulsa Satanás, é lógico que não é isso. E se eu expulso os demônios, Belzebu, então vocês, em nome de quem é que os filhos de vocês, os netos de vocês, os amigos de vocês, expulsam demônios quando oram pedindo a Deus que liberte pessoas? Por isso eu digo a vocês, os filhos de vocês, eles mesmos são os juízes do que vocês acabaram de falar. Eu os constituo juízes sobre vocês. Vocês que não têm critério, vocês que não buscam a luz, vocês que querem lutar contra a verdade. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então entendam, certamente é chegado o Rei de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa, é claro. Não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. E falar contra o Espírito Santo é atribuir ao trabalho do Espírito Santo a ação do diabo, conforme entendemos até aqui. Ou, imagine, se a árvore é boa, o seu fruto é bom. E se a árvore é má, o seu fruto é mau.
Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras venenosas. Como podeis falar coisas boas sendo vocês tão maus? Porque a boca fala do que está cheio para si. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro as coisas mais que ele apresenta. Digo-vos que de toda palavra frívola, idiota, contra o próximo, contra a vida, que seja carregada da hostilidade, das negações, sim, essas palavras que não se ponderam, embora quem as fale muitas vezes saiba o que está dizendo, digo-vos que toda palavra frívola de proferirem os dela, eles dão conta no dia da luz. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado. E pelas tuas palavras tu estás sendo condenado. Então alguns escribas, intelectuais da religião e fariseus replicaram a Jesus, confrontando: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do que Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 noites no coração da terra. E virão, todavia, no juízo com esta geração, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está aquele que é maior do que Salomão. Que desculpa vocês terão? Lembrem, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem tornar-se-á pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Falava Jesus ainda ao povo, quando os seus irmãos apareceram e lhe disseram que estavam de fora, querendo falar a ele. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver agora. Ele, porém, respondeu àquele que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos e olhando nos olhos de todos, disse: eis minha mãe, eis meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste